Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de fazer um pequeno exercício envolvendo imunidade de rebanho em modelos homogêneos de população. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora, que aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área de comentários para continuar dialogando comigo, esclarecendo dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e seus contatos para informá-los e, ao mesmo tempo, você estará auxiliando no crescimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será informado. O objetivo desse vídeo é fazer um pequeno exercício envolvendo os conceitos de modelos homogêneos de população e imunidade de rebanho. Então, no primeiro momento, eu vou avaliar afirmações dizendo se são verdadeiras ou falsas, e depois nós faremos dois exercícios numéricos, mesmo para fazer contas envolvendo imunidade de rebanho. Então, vamos, sem mais delongas, às afirmações. No platô, o número de casos ativos permanece constante. Essa afirmação é falsa. Na realidade, quando eu estou no platô, o número de casos fica oscilando em torno de um valor. Então eu posso fixar um valor como 230 e o número de casos fica oscilando em torno disso. Num dia são 220, no outro 240, no outro 210, no outro vai para 250, mas ele fica oscilando em torno disso. Na realidade, no platô o número de casos ativos fica dentro de uma faixa constante e não que o número continue sempre o mesmo. Afirmação 2. Os modelos epidemiológicos preditivos mais comuns adotam um componente exponencial para descrever a curva de infectados. Essa afirmação é verdadeira. Na realidade, todos os modelos levam em conta o número básico de reprodução. E, a grosso modo, à medida que eu passo um ciclo de infecção, ele funciona meio como uma razão de progressão geométrica. Então isso está muito atrelado a um componente exponencial, embora só ele não seja o suficiente para descrever a curva. Afirmação 3. O número básico de reprodução e o número efetivo de infecção são a mesma coisa. Essa afirmação é falsa. O número básico de reprodução é um número que está atrelado ao agente patógeno, não tem um padrão para você calculá-lo e ele objetiva especificamente mostrar quantos infectados um contaminado conseguiria produzir enquanto estivesse doente, tendo em vista que ninguém foi infectado ainda. Já o número efetivo de infecção faz essa mesma avaliação, mas agora num período determinado da doença. Ou seja, ele considera quantas pessoas um infectado contamina num determinado período. É como se fosse o número básico de reprodução sendo aplicado nas condições reais da doença. E o número efetivo de infecção é temporário, ele oscila ao longo do tempo. Afirmação 4. Um dos modelos epidemiológicos preditivos mais antigos é o modelo CIR, que baseia-se na divisão da população em 3 partes: suscetíveis, infectados, removidos. Essa afirmação é verdadeira. O modelo CIR é um modelo que data de 1927, criado por Cormac McKendrick, e ele pega a população e divide em 3 partes: suscetíveis, ou seja, as pessoas que podem pegar a doença, infectados, aquelas que estão doentes, e removidos, que são as pessoas que, uma vez sendo pega a doença, ou sararam ou faleceram. Afirmação 5. O modelo CIS é uma variação do modelo CIR e assume, em essência, que as pessoas sempre estarão suscetíveis à doença. Essa afirmação é verdadeira. A sigla CIS significa suscetível, infectado, suscetível. E ela se refere ao fato de que a pessoa está suscetível à doença, pega a doença e, uma vez tendo pego, se recupera. No sentido de que ninguém morre, e que a pessoa novamente pode se tornar suscetível à doença após um período de imunidade temporária que não se sabe direito qual é. Afirmação 6. Nenhum modelo epidemiológico preditivo assume a vacinação como hipótese. Essa afirmação é falsa. Na realidade, existem modelos epidemiológicos que levam em conta a vacinação em massa ou vacinação esporádica. Afirmação 7. A imunidade de rebanho é uma estratégia facilmente adotada em virtude dos poucos complicadores que gera.
Essa afirmação também é falsa. A imunidade de rebanho é aquela estratégia que parte do pressuposto que as pessoas precisam estar infectadas para que uma parte da população não seja contaminada. Ela é bastante eficaz para proteger as pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas, mas ela tem uma série de complicadores, porque ela pode acarretar no colapso do sistema de saúde, pode acarretar no colapso do sistema funerário, ela pode acarretar num grande número de óbitos se eu tenho uma doença altamente transmissível e que tem uma letalidade muito alta, portanto não é uma estratégia simples de ser aplicada. Afirmação 8. A vacinação em massa pode ser utilizada para alcançarmos a imunização de rebanho. Essa afirmação é verdadeira. A vacinação nada mais é do que uma infecção controlada. Portanto, se eu estou pensando em imunidade de rebanho e nesse sentido estou pensando em infectar pessoas, a vacinação é um tipo de infecção, mas feita de maneira controlada para que aquela pessoa que foi vacinada desenvolva anticorpos sem desenvolver os sintomas mais graves da doença. O item 9 diz o seguinte: o número básico de reprodução da gripe de 1918 foi aferido em 1,5. A gripe de 1918 é o que a gente chama de gripe espanhola. Qual a porcentagem da população deveria estar infectada para que alcançássemos a imunidade de rebanho? A conta é bem simples. Se eu chamar de o percentual da população que precisaria estar infectada, eu determino este I utilizando uma divisão de R0 menos 1 dividido por R0. Este R0 é o número básico de reprodução. Então o R0 aqui é 1,5 menos 1 dividido por 1,5. 1,5 menos 1 dá meio, que quando eu divido por 1,5, dá aproximadamente 33% da população. No item 10, é um exercício novamente de imunidade de rebanho, e ele diz que o número básico de reprodução da cachumba é 5, ou seja, um contaminado por cachumba infecta em média outras 5 pessoas. Qual a porcentagem da população deveria estar infectada para que alcançássemos a imunidade de rebanho? A conta é a mesma. O percentual da população é dado por R0 menos 1 dividido por R0. R0 nesse caso é 5 menos 1 dividido por 5. 5 menos 1 é 4, dividido por 5, isso dá exatamente 0,8. Quando eu passo isso para números percentuais, é 80%. Então, se 80% da população estiver infectada pelo vírus, eu estaria, então, neste momento, na imunidade de rebanho. E aí, acertou tudo? Já sabia as respostas de todas as questões? Se ficou alguma dúvida, você sabe o que fazer. Escreve nos comentários para continuar dialogando comigo e assim a gente pode trocar figurinhas e eu posso esclarecer um ou outro ponto que ainda tenha ficado obscuro. Bem, por hoje é só. Até a próxima!